nós vamos ver a mensagem, ela tem uma parte, né, que é dividida em várias lições para nós. Mateus capítulo 7, nós vamos pegar aqui o trem andando, no versículo 3, fala assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Argueiro é cisco, não? E aí fala assim, 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Então é isso que nós temos falado aqui no almoço toda quarta-feira, na verdade, né? Argueiro é cisco, né? Então é como falava, olha, naquela pessoa lá tem um cisco e na tua tem uma trave. Uma trave é, vamos falar assim, um palanque, né? Para quem é aqui no sul sabe, né? Um palanque. Então você vai olhar, tem algo maior em você. Isso que a gente fala sempre nas quartas-feiras, né, moço? A importância de quem está aqui. Claro, esse é o quarto culto do dia, né, moço? Mas a gente fala em todos eles, ok? A importância de nós estarmos sempre bem, não é verdade? Às vezes eu falo assim, a pessoa está orando pela família, eu falo, mas você já se batizou nas águas? Não, mas por quê, né? Se o pastor não marcou o batismo ainda, que a gente também não marca toda hora o batismo, né? Amém. Então a pessoa aceitou Jesus, não se batizou nas águas ainda porque não teve o batismo, mas a pessoa é de Jesus, né? Mas eu digo assim, quando já teve várias oportunidades de se batizar, eu não me sinto preparado, já está 15 anos se sinto preparado. Aí como que eu vou orar, né? Deus, salva a minha família. Quer dizer, Jesus é tão bom assim que eu não sou dele, na verdade. Então esse é o exemplo, vamos é a pessoa querer para o outro uma coisa que nem se o que não tomou uma decisão. Pode falar, claro, não, pastor, aceitei Jesus, não teve, o senhor não marcou o batismo ainda, mas eu já vou me batizar, né? Mas eu já sou de Deus. Quando o senhor marcar, eu vou ser um dos primeiros a estar ali. Então, aí é outra história, amém? Mas a gente fala o que, da importância da pessoa que dela ter aquele compromisso com Deus. É o que Jesus fala, né? Não é que você está com uma visão dificultosa aí, você está olhando de uma maneira, né, toda estranha, e você não, e você não consegue ajudar o outro. Quer ajudar, mas não consegue. Por quê? Porque não vai ter capacidade. E aí ele vai falar para nós aqui a direção no versículo de número 5. Ele vai falar assim, primeiro eu vou ler, depois eu explico. 5. Ele fala assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Então, como nós falamos aqui, ele chama de hipocrisia. Hipócrita é o fingido, né? Mas o que, irmãos? Não é querer ajudar, mas é querer ajudar sem ter o que? A capacidade. E que ele falou, olha, primeira coisa, você tem que resolver a tua vista. Tira isso do teu olho, tira essa trave. Então, dá para ser tirada, né? Tira essa trave do teu olho e aí você vai enxergar bem, enxergar com clareza o que para ajudar o teu irmão. Então a hipocrisia não está em querer ajudar, né? A hipocrisia está em não se ajudar, né? E querer ajudar os outros, ajudar a família, seja quem for. Então ele falou assim: primeiro é contigo. Você vai poder depois ajudar o outro, você vai poder abençoar o outro, você vai poder fazer em favor do outro. Mas primeiro o quê? Primeiro é o quê? É você. Porque é uma coisa que nós temos que entender, né? Na vida do outro, a gente não tem um poder total. Dizendo, estou pregando a palavra de Deus, né? Deus está falando com você. Agora, fazer você aceitar a palavra é tu com Deus. Eu não tenho esse poder, né? Mas agora, a palavra falou comigo. Eu posso, decidir se eu aceito ou não. Né? Então, no teu caso, eu estou pregando. Se você aceita ou não, é você que vai te dar bem ou vai te dar mal, não sou eu. Mas no meu caso, sou eu que ou posso abrir o coração ou o quê? Fechar. Então, no meu caso, se ele falou comigo, quer dizer, então, no meu caso, eu tenho poder, não é verdade? Jesus trabalhar em mim, Jesus tratar em mim, Jesus, né, me dá essa visão que eu preciso ter
para o quê? Então eu poder chegar aqui e pregar o quê para você, né? Volto a falar. Eu não sou responsável se eu prego e você não aceita. Mas eu sou responsável se eu não aceito o que eu estou o quê? Pregando. Por isso que é uma grande responsabilidade de pregar a palavra, não para os outros. Porque não é só falar, mas também o quê? É viver aquela palavra, né, que Deus falou primeiro com a gente. Né? Às vezes não é aquele mesmo pecado. Exemplo, eu vou pregar sobre a importância de casar. Né? Eu sou casado no civil já faz 17 anos. Né? Então, quer dizer, não se aplica a mim a palavra da fornicação. Eu sou casado direitinho, né, diante de Deus, dos homens, né? Mas então eu posso pregar aqui, irmãos, Jesus fala que a gente não pode ter fornicação. Né? Então essa palavra não se aplica a mim. Eu sou casado direitinho, faz 17 anos, mas quem não é, o quê? Vai ouvir a palavra, né? Mas vai ter coisas, né, irmãos, que tanto vai servir para quem ouve, né, no caso, né, como quem está ouvindo essa mensagem, como para quem o quê? Quem está pregando, na verdade. Então isso aqui também vai servir para mim. Olha, eu tenho que olhar da maneira de Deus. Então eu queria ajudar o povo se eu não estou enxergando direito. Então primeiro sou eu. Então a palavra fala, né, que a hipocrisia deles aqui não era querer ajudar, volto a falar, mas era o que, irmãos? Era querer ajudar sem se ajudar. Né? Não era querer fazer o bem, mas era querer que Deus operasse nos outros, onde você não é responsável, né? Sem operar em você, que você é completamente responsável, não é verdade? É a gente que vai decidir se abre o coração para Deus ou não. Então, olha, primeiro tira a trave do teu olho. Trata você. Isso, estava enxergando bem? Tô. Então tá, então agora você vai fazer o quê? Você vai fazer para que o outro venha se, né, poder enxergar corretamente. E aí é o que a palavra de Deus fala para nós, palavra bem conhecida, no Salmo 119. Se não conseguir acharmos, você anota aí, depois procure em casa. Salmo 119. Então tem coisas que nós pregamos para o outro, não é verdade? Não, mas tem que pregar para nós também. Às vezes não, né? Se eu sou um guarda de trânsito, alguém passa em velocidade, eu não vou dizer, nós estávamos em excesso de velocidade. Nós vamos nos multar uns aos outros. Da onde? Tu estava em excesso, eu vou te multar, não é verdade? Então tem coisa que você declara para o outro. Agora tem coisa que você vai declarar para o outro, mas também o quê? Para você. Salmo 119. Aí para o outro você não é responsável se ele aceita ou não. Mas para você é, né? Então, Salmo 119, versículo 18. Fala assim, 18. É uma oração, né? O maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. Ele fala aqui no versículo 18, fala assim, 18. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Lei aqui é a palavra, né? Então, tem as maravilhas da palavra de Deus, né? Tem as maravilhas que Jesus faz. Ele fala, olha, Jesus, Senhor, tira essa venda. O que é desvendar, pastor? É tirar, né? É tirar a venda, é trazer revelação. Já está lá as maravilhas, mas tem como fosse ali um véu. Né? Então, quando aquele véu ele é retirado, então a pessoa passa o quê? A enxergar. Né? Não é quando tira o véu que passa a acontecer as maravilhas. As maravilhas estão lá o tempo todo. Só que a pessoa o quê? Não vê. Né? Mas quando é tirada aquela venda, então ela passa a ver. Não precisa você abrir, mas lá em Efésios 1, né, ele fala, Paulo ele faz uma oração pela igreja e também ela faz pela gente. Ele fala, né, ele faz pela igreja de Éfeso, mas também para nós ele fala, né, que Deus nos dê no conhecimento dele o espírito de sabedoria e de revelação, para que venha ser o quê? Iluminados os olhos do nosso coração. Pastor, o nosso coração tem olho, pastor? Tem, mas não é o coração, né? Ou seja, o nosso interior. Então ele está falando que tem uma visão, né, irmãos, interior, que ela pode ser iluminada, né? E quando ela é iluminada, a pessoa que ela tem a revelação, ela tem o que? A sabedoria. Por isso que nós falamos, né, irmãos? Não é uma questão de inteligência, né?
Se não fazia uma prova, ali, os mais inteligentes entravam no céu. Se não fazia ali uma prova, os melhores na prova eram os mais abençoados. Não é isso, amém? Claro que o estudo é importante, na verdade, mas no sentido espiritual, tem um entendimento que é espiritual, tem uma visão que é o que chamamos espiritual. Então, Deus, me desvenda, as maravilhas estão ali, as maravilhas são da tua palavra, mas eu não estou enxergando. Então, me desvenda para quê? Para que eu entenda, para que eu enxergue. Então, seja, nós temos que pedir para Deus entendimento. Falava hoje de manhã, né, mas em todos os horários eu falava, né? É feio uma pessoa tola. O que é o tolo, pastor? O tolo é aquele que não tem sabedoria. Não é a pessoa que às vezes não pôde estudar, né? Não conseguiu fazer um estudo. Não é disso que a palavra fala, né? Ou seja, é aquela pessoa que não tem o quê? Que não tem sabedoria. Né? Você olha para a vida da pessoa e fala assim, meu Deus, que pessoa. Mas por que, irmãos? Ela está o quê? Tapada. Né? Não no sentido de tapada, né? Mas tapada espiritualmente falando, não é verdade? Ela não vê. Né? Ela não vê, ela não entende, ela não enxerga o que ela fala, ela não enxerga o que ela está fazendo, ela não enxerga a vida que ela está levando. Às vezes, né, há algo que está ali completamente visível para qualquer um que olhar e a pessoa não consegue entender. Né? De repente está lá o homem, né, 30 anos de casado, 40 anos de casado, aí se engraçou, né, ali com uma novinha de 18, 19, coitada novinha também, que é mau gosto, né? Que é um jaburu de 50 anos, né? Vai procurar um novinho também. Misericórdia. É que às vezes é amor à primeira vista, quer dizer, vista. Visa é o cartão de crédito, né? O que é? Na verdade, não, mas é que a pessoa não tá o quê? Ela tá cega, né? Porque agora eu sou tal. E às vezes a pessoa tá deixando não usar a família, deixando a esposa que às vezes construiu do zero uma vida com ela, deixando muitas vezes filhos, na verdade. E aí a pessoa não enxerga que ela está destruindo a vida dela e que aquilo ali não é amor verdadeiro, porque Deus não tem que separar um casal para fazer outro, na verdade. Mas a pessoa não enxerga. Ou seja, né, ela está ali vislumbrada, quer dizer, o que ela está espiritualmente falando o quê? Ela está o quê? Cega. Ela não enxerga, ela não sente, não vê, ela não se toca que ela está errada, não é verdade? Até que acontece alguma coisa que ela faz o quê? Como a gente fala, abre os olhos. Meu Deus, eu dava com a cabeça. Muitas vezes já é tarde demais, não é verdade? Muitas vezes não há nem mais como, né? Ali correr atrás, como fala do prejuízo, mas porque não tem entendimento. Então é importante, a gente vai pregar outros dias, né, irmãos, que a palavra compara a conversão, né, a dar o quê? A dar vista. A gente não vai pregar isso hoje, né, mas a gente prega, compara a conversão ao quê? A dar vista, né, não no sentido de abrir a vista, mas é no sentido de dar olhos mesmo. Outra hora eu vou pregar sobre isso, vou te mostrar na Bíblia, né, que a palavra compara a conversão não com abrir a vista. O olho está ali, só não enxerga, não. Ok? É dar vista, ou seja, é colocar mesmo o olho espiritual para a pessoa começar a ver. Por isso que depois que você se converte, você começa a entender a Bíblia. Antes você lia, não entendia. Por isso que depois você se converte, você começa a sentir as coisas. Às vezes fala uma coisa de cabeça que não estou errado, né? Às vezes até uma coisa errada que se fazia antes, você estava nem aí. E aí de quem se meter comigo? Você, meu Deus, que vergonha. Você começa a ficar constrangido, porque Deus te deu olhos, né? Então, Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, tanto para nós ter entendimento, para nós também o quê? Fazer os outros enxergar. E aí Jesus fala para nós aqui, estou correndo um pouquinho por causa do nosso horário também, mas João capítulo 8. Só palavra conhecida, pastor. Olha, que eu vou pregar sofonias, Obadias. Quero ver tua chave aí. É que Deus hoje é coincidência de ser palavras mais conhecidas. Deus mandou pregar, tem que pregar, né? Vou fazer o quê? Deus dá uma palavra mais escondida. Eu vou pregar o que Deus deu. João capítulo 8. João é fácil de achar, né? Pastor, mas eu não consigo achar. Então, anota, depois você procura em casa em nome de Jesus. João 8.
Fala assim o versículo 12, irmãos. João 8, 12. Diz assim: Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso aí, né? Então, mais tarde Jesus vai dizer para nós, né, irmãos, também lá em Mateus 5, que a gente é o sal da terra e a luz do mundo. Mas aqui ele fala que ele é, com certeza, porque, irmãos, se a gente é a luz do mundo, é porque a nossa luz, o quê? Ela vem o quê? Ela vem dele, não é verdade? Ele é a verdadeira luz. Ele é o quê? A fonte da luz. Ele é a própria luz. Ele fala, olha, e quem me seguir, ou seja, quem andar comigo, não vai andar em trevas, mas vai ter o quê? A luz da vida. Ou seja, por isso que é importante, irmãos, você ler a Bíblia, né? Toda a Bíblia é importante, mas ler principalmente os evangelhos para você ver como Jesus fazia, como ele falava, como ele fazia, como ele ensinava. O que nós vamos perceber? Que Jesus ele não fazia do mesmo jeito. Não, pastor, não. Com cada pessoa, ele não só Jesus, né? Mas falando do Senhor Jesus, com cada pessoa ele tratava o quê? De um jeito. Então, e isso em toda a Bíblia, né? Porque a gente quer levar pessoas a Jesus, mas não tem uma fórmula. Nós temos que pregar a Bíblia, pregar a palavra, sem acrescentar nem tirar, sem conversa. É a Bíblia. Pronto. Mas muitas vezes, a forma de pregar a Bíblia, ela é diferente. Não é verdade? Às vezes a gente vai ganhar aquela pessoa, como eu falava hoje, o dia inteiro, a gente vai ganhar aquela pessoa sendo, não é mal educado, mas sendo duro. Eu falava hoje do Naamã, por exemplo, né? Chegou lá, pastor, né? O pastor Eliseu nem atendeu ele. Vai lá, o obreiro, acho que era o Geazi, né? Vai lá, obreiro. Manda ele tomar banho no rio lá, 7 mergulhos. Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque lá. Só faltou dar carteirada, né? Eu sou patrocinador há 80 anos, dizimista, de coisa. Deixa aí, e orgulhoso também. Porque não... Quase que ele perdeu a bênção, porque, irmãos, do jeito do Naamã, como é que você ia atender ele, irmãos? Era não atendendo. Ele tinha que se humilhar, porque ele não tinha apenas o quê, irmãos? A lepra. Ele tinha o quê? O orgulho. E depois Naamã não foi curado, também não se converteu? Claro, tu falou no Antigo Testamento, né? Mas o quê? Ele se converteu. Então, às vezes vai ter pessoa que a gente vai dizer não. Né? Nós vamos ver que ali, muitas vezes, como eu falava hoje, ali em Samuel 10 em diante, né? Quando em 15, quando o Saul começa a cair, o que Deus ele fala para Samuel, né? Tu tá com dó dele até quando? Eu o rejeitei. Aquela rejeição, irmãos, não é rejeição para salvação. Deus queria Saul salvo. Mas Deus não queria mais Saul como rei. E Deus falou, para de ter pena dele, porque eu rejeitei ele. Né? Aí vai lá, procura no meio dos filhos de Jessé, aí ele fala, né? Até depois ele fala que Deus achou alguém melhor do que Saul. Então ele falou, para de ficar com pena dele. Ou seja, não adianta tu orar, eu não vou, para de pena, eu vou colocar outro, tipo assim, não adianta orar, eu já escolhi o sucessor dele. Então ele rejeitou, volto a falar, não para a salvação, rejeitou para o reino, não é verdade? E ele foi lá, então a gente sabe a história do Davi, não é verdade? Podia falar outra vez que Deus mandou parar de orar, ali na travessia do Mar Vermelho, na Êxodo, verdade? Moisés estava lá, Moisés, por que tu clamas a mim? Manda o povo que marche, não é verdade? Ele pegou, fez o quê? Bateu com um cajado. Pastor, o cajado abriu o mar? Não foi. Se você vai ler, foi o vento que veio e abriu o mar depois que ele bateu com o cajado, não é verdade? Então foi o vento forte que bateu. Mas enfim, né? Quando ele feriu o mar com o cajado, o vento veio e abriu. Ali não era hora de orar. Era hora o quê? De colocar em atitude. Às vezes tinha a pessoa, Jesus nem dava bola para elas, não atendia elas não. Mas agora no caso, por exemplo, do Jairo,
não é verdade? Senhor, vai lá, a minha filha tá moribunda, ela tá né, seria coisa quase em coma, né? E aí, vai lá, coloca a tua mão. Ele o que, moço? Naquele mesmo momento ele foi e... Claro, teve aquele episódio da mulher hemorrágica no meio do caminho, né? Ele foi e todo lá e encostou a mão. Amém? Então você vê que nem Jesus, irmãos, quantos cegos ele curou, na verdade? Teve 2 cegos que ele não deu bola, ele ficou lá caminhando. E eles gritavam, né? Inclusive eles estavam lá quando a filha de Jairo ressuscitou. Senhor, tem misericórdia, seja justo, Senhor. Andou um trecho. Quando chegou lá, o que vocês querem que eu faça? Nós queremos ter vista. Então tá, seja feito conforme a fé de vocês. E na mesma hora, o quê? Eles voltaram a enxergar. Amém? Agora já teve outro cego que Jesus fez o quê, moço? Mesmo problema, né? Só que olha a maneira diferente. Ele cuspiu no barro, fez ali o barro, né? Diz, ó, agora vai e te lava no tanque de Siloé. Jesus precisava disso, irmão? Não, né? Era só dar uma palavra. Não, mas ele foi e quê? Foi lá, se lavou e voltou enxergando. Amém? Já Bartimeu foi diferente. Olha quanto cego ele curou, não é verdade? Tá, traz aqui. O que tu quer que eu te faça? Mestre, que eu volte a ver, né? Então quer dizer que ele um dia ele enxergou. Que eu volte a ver. Né? Seja feito conforme a tua fé ali, né? Então você pode ver, tem gente que Jesus expulsava demônio pregando, só com a palavra. Tinha gente que Jesus falava o quê? Ele impunha as mãos, então quer dizer, se nem Jesus, irmãos, não fazia sempre do mesmo jeito, quem nós somos para achar que fazer sempre do mesmo jeito vai dar resultado? Não vai dar. Vai dar resultado naquele momento, não é verdade? Se eu plantar só feijão, eu não vou colher cenoura, não vou colher mandioca. Se eu plantar só feijão, eu não vou colher milho. Se eu plantar só feijão, eu vou colher o quê? Só feijão. Não adianta. Então, é necessário o quê, irmãos? Seguir ele, né? Também nesse sentido o quê? De entender. Pastor, então tem pessoa que eu vou ganhar fecho na cara? Sim. Não ajudar. O você não ajudar ela é o que vai fazer ela buscar. Agora teve gente, né, no exemplo aquele paralítico lá, que os amigos dele levaram ele, você viu? Estou falando só da Bíblia, irmão, só estou te citando o versículo bíblico. Né? Claro que eu não estou abrindo por causa do tempo, né? Que levaram lá, não dá, não, então vamos destelhar a casa, né? E aí quando desceram ele, o que a palavra fala? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados. Né? Depois ele falou o quê? Né? Agora levanta, faz a tua cama aí e anda. Aí ele precisou, naquele primeiro momento, para levar ele descer. Amém? Mas ele não precisou para carregar a cama. Vai lá, marmanjo, pega a cama e vai. Para isso. Pastor, parece eu com meu filho marmanjo de manhã. Levanta, toma a tua cama e anda. Mas lá não era preguiça dele, não, tá? Não era porque era dormioco, lá era porque era enfermo mesmo. Ele pegou a cama, o quê? Foi. Não precisou da ajuda dos amigos. Não é verdade? Então, quer dizermos, é essa a maneira. A conversão é pela pregação. Mas a forma, muitas vezes, dessa conversão, ela pode mudar. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar, né? Mas se eu perguntar que para quem aqui é salvo, bom, como é que você te converteu? Se não te converteu, te converte hoje. Mas como é que tu te converteu? Cada um que vai ter um jeito. É o mesmo Jesus. Eu me converti na igreja. Eu vim no culto, comecei a ouvir as reuniões e eu me converti. Aceitei Jesus. Não, eu me converti lendo um livro de Jesus, óbvio, né? Um livro de Jesus, lendo a Bíblia, não é verdade? Eu me converti, eu quebrei a cara, quase morri. Aí Jesus, por misericórdia, me salvou da morte, e ali então eu precisei buscar. Tomei vergonha na minha cara e dizer, eu vou me converter, eu vou buscar Jesus. Não é verdade? Outros não, outros tiveram a sorte de se criar na igreja, desde pequenininho, o caminho de Deus, né? Que bênção, né? Deve ser, se criar desde pequenininho na igreja, amém?
Outros se converteram, no meu caso, né, por exemplo, outros se converteram pelo show da fé, vendo o missionário Soares pregar, né? Ouvindo ali pela televisão, aceitando Jesus, não é verdade? Outros se converteram por uma música, outros se converteram fora da igreja, às vezes num show gospel, num teatro. Quantas formas aqui a gente pode falar? E, pastor, né? Se eu for perguntar para cada um aqui, se pegar 6 pessoas, falar 10 minutos, dá 1 hora, então não dá para pegar, né? Mas cada um teve um jeito, não é verdade? Pastor, eu me converti logo, eu cheguei na igreja, abri o coração, já estava perguntando, quando é que tem batismo? Né? Uns eram Maria vai com as outras. Vinha aqui, quando a campanha é legal, via na TV lá na outra igreja que a campanha é legal, pulava para lá, eita, macaco velho, né? Olhava lá na outra, pulava para outra. Olhava na TV outra campanha legal, pulava para lá. Até que um dia me converti, pastor. Agora parei de pular de galho em galho. Agora sou de Jesus. Que bom, agora te firma aqui. Né? Outros não. Pastor, eu vim, não me firmei. Depois apareci de novo. Me firmei. Não é verdade, irmãos? Quantos aqui eu te poderia falar, talvez aqui mesmo na reunião, né? No culto aqui. Que talvez... Então, entendeu, irmãos? É assim. Né? É verdade, pastor. Então você vemos como Jesus ele não mudou a forma dele operar ainda, né? Então ele vai muitas vezes de uma forma diferente levar. Não tem uma fórmula, tem os princípios bíblicos, mas não tem uma fórmula. Por isso que ele fala aqui, né? Falou Jesus: eu sou a luz do mundo. Então ele é a luz, né? Quem me segue não andará em trevas, mas terá o que? A luz da vida. Não é verdade? Tem uns que às vezes tem que tirar os capetas do couro aí, se converteu e virou uma benção. Igual Maria Madalena, que tinha 7 demônios no couro. Não fala couro, pastor. Por quê? Sou gaúcho, deixa quieto. Né? Outros muitas vezes eram uma benção, igual Natanael, né? Estava lá debaixo da figueira orando, né? Era quase crente, mas não era crente. Oh, rei meu, Deus meu. Só porque eu te falei isso, tu crês? Tu vai ver muitas coisas que depois você pode ver. Amém? Então, eu cito no versículo bíblico, para te mostrar como não teve um jeito. Amém? E aí, para nós terminar, segunda carta aos Coríntios. Por isso que a gente não grava mensagem, bota post, grava áudio, grava vídeo, põe palavra. Brinca quando dá para brincar. Quando dá para brincar, não é verdade? Ah, o pastor brinca muito em cima do altar. Não, eu brinco fora também. Mas o que é brincadeira? É zombaria com a palavra? Isso é pecado. Ou é alegria de viver? Isso não é pecado, nem um pouquinho. Né? Outra vez a pessoa vai ouvir uma mensagem, te converte o raço de víbora. Ah, Jesus, eu me converto. Amém. Amém? Aí nós queremos ganhar todo mundo com João 3,16. Mas a palavra que ela vai se converter é o raço de víbora. Vai te converter. Ah, eu me converto. E aí? Se está na Bíblia, é para ser pregado, irmão. Amém? Né? Que todo mundo se converte com João 3,16. Mas não tem só João 3,16 na Bíblia. Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Aqui nós vamos terminar falando assim, ó, versículo 3. Outra hora eu posso voltar com mais calma aqui, tá bom? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Fala assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, ou seja, ele é a fonte inesgotável, né, da misericórdia. O que ele faz? Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também, olha só, tá bem claro, irmãos, ó, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha aqui, tá vendo? Quem é que pode consolar os outros? Quem foi consolado. E que consolo que eu consolo aquele que precisa, pastor?
com o consolo que eu mesmo um dia o quê? Recebi de Deus. Ele é a fonte da misericórdia e do consolo, não é verdade? E eu faço o quê? Eu sou consolado, então eu posso o quê? Ajudar o outro, né? A ser o quê? Também consolado. Ou seja, né? Eu vou dar aquilo que eu tenho, né? Eu vou dar aquilo que eu recebi. Amém? Por que a gente prega a palavra, pastor? Não é para fazer um favor para as pessoas. Não, pastor, não. Né? Mas o que? É uma demonstração de amor. Como eu falava no começo da mensagem, né? Ali Deus é o juiz. Só Ele é quem pode lançar no inferno, na verdade. Esse julgamento ele não dá para nós. Mas se Ele que pode fazer isso, e Ele um dia fará, né? Mas Ele escolheu entregar Jesus, né, moço? Para que cada um, como fala, né? João 3,16 diz, né? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É como se ele falasse assim, ó, eu sou o juiz, eu é que posso lançar no inferno, eu é que posso fazer o julgamento. Mas eu não quero, eu dei o meu filho para salvar vocês, não é verdade? Então por que a gente prega para as pessoas, pastor? Para elas se converterem, para elas aceitarem Jesus. Assim como um dia alguém pregou o quê? Para nós. Né? Não é uma profissão, não é um passatempo, não é uma ONG, não é um trabalho voluntário, embora a gente faça voluntariamente, não é verdade? Não é verdade, mas é o que não é para que a pessoa que venha a ser consolada com o consolo, ou seja, com a salvação de Deus. Um dia alguém orou pela gente, né? Agora nós oramos pelos outros. Um dia a gente aprendeu, entre aspas, aprendeu o evangelho, agora está o quê? Pregando o evangelho para os outros. Então por isso que a palavra fala, olha, cuida os teus olhos, cuida da maneira de você enxergar, cuida a forma que você está vendo, né? Olha, lá no Salmo fala, pede para Deus sabedoria, não seja tolo, né? Me perdoe falar, não seja um tapado, né? Não, sabedoria. Sabedoria, a palavra fala em Tiago que ele dá o quê? Para quem o quê? Para quem busca. Então por que eu vou sofrer pela falta de uma coisa que ele dá abundantemente? É porque eu não estou buscando, é só buscar, né? Então ele vai desvendar os olhos. O que mais que nós vimos? Que nós temos que seguir o quê? Jesus. Ele não fazia os mesmos milagres das mesmas maneiras, não pregava do mesmo jeito e não fazia sempre a obra, né, com as mesmas pessoas. Leia depois a Bíblia. Olha só os cegos lá, quantos ele curou. E não foi do mesmo jeito. Endemoniados, pode ver, uns ele nem botava a mão, só na pregação, né? Outros ele já botava a mão, quer dizer, cada um ali Deus fez uma obra, não é verdade? Então nós temos que aprender com ele. E o que mais, pastor? E também, né, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, aquilo que eu recebi, na verdade, aquilo que eu recebi, eu posso dar. Aquilo que eu ganhei, eu posso dar também em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou parar aqui, né? Aí pode encerrar a gravação.